Então vamos lá, já está começando a reunião agora para discutir questões relacionadas ao Grêmio Escolar. É uma das ações da gestão da unidade escolar e o objetivo aqui, pelo menos nesse momento inicial, é que a gente discuta algumas práticas que possam ser implementadas diante dessa situação que tem ocorrido de modo geral nas escolas, não só nas escolas estaduais, mas nas escolas brasileiras, e que é a questão da violência ou da ameaça, né, que nós temos e que a molecada acabou, né, usando um termo, molecada acabou nomeando de massacre, né? Então a gente está vendo acontecendo bastante casos aí, né, e de pessoas reportarem ou medo ou compartilhando vídeos, e a gente sabe que isso está um pouquinho além daquilo que realmente tem acontecido, principalmente aqui na nossa escola, que nós não verificamos em si uma situação que seja específica, tá? Então, a ideia é, com o Núcleo de Direitos Humanos aqui, discutir propostas que possam ser implementadas no cotidiano da escola, exatamente para que a gente consiga combater de algum modo esse tipo de coisa e prevenir para que realmente não aconteça, tá bom? Eu havia feito uma proposta inicial aqui com... Tá? Pode... eu tô gravando, mas vocês podem até esquecer que está gravando ali, não precisa ficar inibido não, porque precisaria ser muito bonito para não se incomodar com as câmeras, né? Mas enfim, tá? Eu discuti com o nosso presidente do Grêmio aqui, então se apresenta aí, presidente do Grêmio. Eu sou o Roberto, diretor da unidade escolar. Esse aqui é o nosso presidente. Luiz, presidente do Grêmio. A chapa tá pegando fogo. Beatriz, secretária. Gabriel Isaac, vice-presidente. Ok. Eu espero que esse som saia bom, mas da próxima vez eu trago um negocinho aqui. Se não ficar, fica só como registro, só, tá? Vocês fazem parte do Núcleo de Direitos Humanos, não é isso? E nós temos uma questão que compete realmente a esse Núcleo de Direitos Humanos, e eu havia mostrado aqui meio que um esqueminha, né? Eu havia conversado com o nosso presidente aqui, eu havia mostrado esse esqueminha aqui, é um esqueminha desenhado aqui, né, para a reunião, e que foi uma proposta, e aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, tá? Como que foi feita essa proposta, e quando vocês forem falar, aproxima mais para pegar, para a gente não correr o risco só de gravar de besteira, tá bom? Então, como que foi essa proposta, na verdade, que eu fiz aqui? Essa proposta, ela é exatamente para que a gente trate o problema não a partir daquilo que é tão somente um sintoma, né? O que nós temos observado, né, agora nesse mês de abril aqui, finalzinho de março, é que essa onda de violência ou de ameaça que tem ocorrido nas escolas brasileiras e em algumas escolas de São Paulo também, elas não podem ser tratadas pura e simplesmente de modo isolado, né? Então, olha, vamos evitar que elas ocorram, né? Ou que a violência ou que a ameaça, né, ocorra. O que as pessoas passaram a intitular aí, né, de massacre é, na verdade, uma reedição de algumas outras coisas, né? Então, por exemplo, na década de 90 nós tivemos o palhaço da perua, né? O tráfico internacional de crianças sempre existiu. O tráfico de órgãos também existe, mas a perua era basicamente um fake, não havia nada de específico acontecendo. Tanto é que, assim, ao final foram computados foi computado, aliás, o total de 0 casos. Ou seja, não tinha um palhaço dentro de uma perua sequestrando ninguém. Mas o que passou a ocorrer a partir disso eram pessoas com medo de palhaço, de perua. Então, e a gente sabe que tem alunos que estão com medo da escola, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre a frequência na escola? Vocês observaram que diminuiu por conta disso? Sim. Então, fala aí um pouquinho sobre a frequência aí na última semana. Por que você acha que as pessoas... Aproxima mais e fala pra gente. Você acha que as pessoas... Muitas pessoas realmente se preocuparam, tiveram medo de vir pra escola. Muitos amigos nos falaram que não ia vir pra escola por conta que estavam com medo de realmente acontecer algo, mas tem muitos alunos também que o que impediu deles ir pra escola, de ter essa participação, foram a família. A família falou que não era pra vir, tanto é que semana passada, um dia da semana,
quando estavam falando muito sobre isso, minha mãe acabou me brecando de vir pra escola também. Por conta que ela mandou mensagem pra mim preocupada, tipo, filho, você acha melhor você ir hoje? Tá acontecendo os negócios, tá meio perigoso. No dia seguinte eu consegui acalmar ela e depois eu consegui vir de volta pra escola. Mas tem muitos pais que eles se empreendem uma responsabilidade e não buscam saber realmente o que tá acontecendo, só vai pelo embalo da mídia. E acabam se preocupando demais com isso e tendo essas coisas. Sendo que às vezes seria mais fácil só solicitar a escola um pouco mais de segurança, mandar uma mensagem, saber o que tá acontecendo na escola, passar aqui pra perguntar se o filho tá bem, mandar uma mensagem. E se tivesse algum movimento suspeito, começar a tomar uma atitude pra poder evacuar a escola ou alguma coisa em relação do tipo. Legal. Uma conversa que nós precisamos ter a respeito de segurança na escola e que é indispensável que a gente discuta aqui com o Grêmio é o que é segurança na escola. Porque hoje vieram aqui os policiais militares, né? Eles fazem isso como rotina, e aí eles falaram o seguinte, né? Olha, algumas pessoas estão pedindo para que a polícia esteja nas escolas, ou na porta das escolas, e o meu entendimento a respeito disso é que, assim, isso não resolveria o problema. Nenhum policial armado dentro da escola resolveria. Porque, imagina, hoje se pede uma segurança armada dentro da escola, amanhã em cada corredor, depois de amanhã em cada sala, depois nos banheiros também, né? Então, isso é tratar o sintoma. E o sintoma a gente sabe. Por que essa onda de ameaça, que é mais ameaça, é muito fake news por aí, né? Exatamente, né? E acaba não sendo efetivamente uma brincadeira, né? Ou essa onda de violência também. Nós vimos que alguns casos, como por exemplo o que aconteceu, se eu não me engano, em Blumenau, ele não teve nada a ver com uma situação de rotina escolar. Foi uma pessoa doidona que usou droga e entrou na escola e matou crianças. Mas não era uma pessoa revoltada com a escola por conta de bullying, era uma pessoa desequilibrada em razão do uso do consumo de entorpecentes, tá? A ideia de tratar isso dentro da escola, né, ou seja, ou a violência ou a ameaça, não é propriamente dito ela em si, mas porque ela é o sintoma, né, mas tratar o problema, a doença em si, que dentro desse esqueminha que nós havíamos discutido, é exatamente a exclusão, né? Quando eu passo a excluir pessoas de algum modo, né, de processos, e submetê-las a alguma forma de humilhação, eu passo a criar condições para que ocorra isso na escola. Então é o garoto, por exemplo, desrespeitado por sua orientação sexual, por sua identidade de gênero, né? A menina que é negra e sofre preconceito em razão disso, né? O termo correto é preto, mas vamos adotar aqui a princípio aquilo que o pessoal está mais acostumado, né? Então o preconceito racial gera esse tipo de revolta, gera a exclusão que gera a revolta, que pode gerar amanhã ou depois esse tipo de ação, né? Então a homofobia, o preconceito racial, a exclusão do outro por ter uma particularidade, por ser por ser uma pessoa, né, com necessidades especiais, né, ou uma pessoa deficiente, né, são coisas aí que podem ser entendidas de modo diferente, né, os termos aí vão mudando com o tempo, e aí a gente sabe que essas situações de bullying, elas acabam gerando uma revolta, e essa revolta ela pode trazer para a escola algumas consequências. E as consequências elas são diversificadas. Algumas pessoas calam e levam aquilo para o resto da vida com dores terríveis, com marcas profundas, mas outras pessoas podem sim, tentando de algum modo calar essa dor ou devolver essa dor, cometer um tipo de brutalidade como a que a gente já viu acontecer em outros lugares, aí não vamos nem ficar citando para não ser referência para ninguém pensar sobre isso, e a gente precisa necessariamente empoderar essas pessoas com uma forma de trabalho que dê a elas a voz. Então a proposta, e aí eu passo a escutar vocês plenamente, é que o Grêmio organize junto com esses alunos espaços onde eles possam se manifestar abertamente esse desejo, se desejar, aliás, né?
ou que eles possam fazer essa denúncia anônima, ou que eles possam também, né, propriamente dito, vir e procurar a direção escolar e se empoderar em razão disso. Eu conversei com o nosso presidente aqui e uma das coisas que eu havia comentado com ele que é assim, nós precisamos tratar o bullying como bullying, mas existem diferenças, tá? Vamos imaginar entre bullying e outras práticas, como por exemplo, uma brincadeira pode ser de mau gosto. Entre as brincadeiras de mau gosto, ela pode ser uma brincadeira racista, não é brincadeira que se faça, uma brincadeira homofóbica, não é brincadeira que se faça, mas ela pode não ser taxada como bullying, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma brincadeira de mau gosto contigo, dizer, olha, ou você tem, né, pegar uma característica física tua e destacar, né, ou cabeça grande, perna sei lá o que, e isso ser uma brincadeira de mau gosto, né? Ou, por exemplo, né, quantos colegas a gente não tem que ter o apelido de gordinho? Ô gordinho, às vezes a pessoa entende isso como um apelido carinhoso e acaba brincando com isso. Ou às vezes a gente simplesmente fala assim com a pessoa se sente magoada, se sente ofendida, e aí acaba sendo uma brincadeira de mau gosto. O bullying, ele já é diferente, porque o bullying, ele é sistemático, ele tem a intenção de oprimir, ele tem a intenção de humilhar e ele tem a intenção de isolar. E o nosso foco é esse, né? Todas as outras situações de uma brincadeira de mau gosto, de algo, né, praticado fora do limite daquilo que é permitido dentro de uma escola, é claro que a gente quer resolver. Mas o nosso foco aqui, que eu gostaria que fosse o foco do Grêmio nesse momento, né, desse núcleo aqui, é exatamente essas situações em que o indivíduo cala e não tem ferramentas para agir contra, que é exatamente o bullying, tá bom? A proposta inicialmente é exatamente fazer a contrapartida de tudo isso, né? Porque onde que muitas vezes esse tipo de ameaças que tem ocorrido, né, ao longo aí desses últimos dias acontece nas redes sociais. É para lá que a gente vai também. A escola tem a nossa própria e a gente tem também contatos, né, de grupos da escola, de pais, de alunos inclusive, e a gente gostaria que o Grêmio, né, produzisse através desses meios, né, uma propaganda de cunho digital, mas também uma propaganda de cunho físico, né, que fosse afixado ali na escola e com espaço para que o aluno pudesse procurar anonimamente a direção escolar, né, os coordenadores de organização escolar, que é o Moisés e a Vanessa, e realmente denunciar, ou se dizer, olha, estou sendo vítima de tal prática, e a gente pudesse coibir isso, né? O meio pensado até então, por exemplo, para a propaganda de meio digital, vocês conhecem o Canva? O Canva poderia ser muito bem utilizado, os vídeos também, né? Isso, e a panfletagem na escola também, que poderia ser encabeçada pelo Grêmio e feito em cooperação com os líderes de turma. Então seria uma coisa muito bacana a ser feito, tá? Então vou passar a bola aqui para que vocês façam uma proposta realmente, né? Uma contraproposta. Essa é uma proposta de trabalho, o Grêmio tem autonomia para fazer suas próprias propostas e desenvolver o seu trabalho. Passo a voz para você. Prossiga mais aqui. Foi colocado em pauta numa reunião que a gente fez hoje com a nossa diretoria gremista, de a gente fazer como se fosse o Dia da Paz. Porque, como citado agora pelo nosso diretor, a gente pode usar o exemplo também de um balão. Porque as pessoas, às vezes ela está sofrendo bullying, mas ela sofre aquele bullying e ela guarda para si. E todo dia, aquela mesma constância. Ela sofre bullying e ela guarda para si. Ela vai se enchendo, vai se enchendo. E assim como uma bexiga, se ela não se esvaziar, ela acaba estourando, que é onde acontece, como foi o caso lá de Blumenau, como aconteceu foi no Raul Brasil, né, se eu não me engano, da última vez, que os alunos de dentro da escola fizeram o ocorrido. Mas com esse Dia da Paz a gente traria um curta-metragem desenvolvido pelos próprios alunos em parceria com o Clube Juvenil de Artes Cênicas, para a gente fazer tanto os alunos conseguirem serem protagonistas, como é o intuito também do sistema PEI, como já entra no tema.
A gente faria um curta-metragem para passar para os alunos, por exemplo, tá sendo montado um roteiro de um jovem que sofria bullying, mas depois de guardar tudo aquilo, ele chega ao ponto de ter a liberdade de conversar com o seu professor tutor, que é o que nós temos no sistema PEI, e quando ele conversa com o professor tutor, como se aquilo ele se esvaziasse. E no final desse curta-metragem, a gente incentivaria os alunos se estiverem passando por uma situação parecida, se estiverem enfrentando algo parecido, ter a liberdade de conversar com os professores tutores, com a equipe de gestão da escola, para ter essa mediação e conseguir realmente ter o apoio de dentro, porque geralmente acontece de dentro para fora. Tudo começa dentro da pessoa. Então a gente faria esse apoio. Nesse dia também a gente faria um cantinho perto da secretaria com uma caixa que eles poderiam fazer um desabafo anônimo, mas que se eles não quisessem chegar até o professor tutor no momento para conversar, eles poderiam escrever num papel tudo que ele está passando e colocar nessa caixa, onde vai estar como se fosse um desabafo, ele estivesse esvaziando, como a gente usou o exemplo, a bexiga. E também a gente fazer uma roda de conversa, onde a gente poderia destacar, cada um destacaria uma qualidade sua, para que ele realmente, se tivesse, para os alunos conseguirem enxergar também o lado bom, que às vezes ele passa por um problema, e só enxerga os lados ruins, que é mais fácil a gente, falando a verdade, é mais fácil a gente enxergar o nosso lado ruim do que o nosso lado bom. Então a gente, nessa roda de conversa, a gente incentivaria ele a também enxergar esses lados bons e fazer esse dia como um dia diferente. Também a gente estava com a ideia de fazer um dia mais completo, fazendo uma oficina de cartas também, onde o aluno vai lá, ele faz uma carta sua personalizada com uma frase motivacional que ele gostaria de receber, talvez que ajudaria ele, e a gente faria troca de carta entre os alunos para todo mundo receber uma carta diferente. Às vezes uma palavra, como uma parceria que a gente tem com o Projeto Help, que a gente acredita, que eu faço parte do Projeto Help, e a gente acredita que uma palavra pode salvar uma vida. Às vezes uma palavra certa no momento certo pode ajudar. E usar também um dos telões que a gente tem disponíveis pelos corredores da escola para de melhor acesso, aquele que desce da descida da escada, que é um mural bem bacana, que dava pra gente fazer tipo um jornal, colocava frases motivacionais, ou poderia ser até escrita pelos próprios alunos, uma frase que eles gostariam de receber, e a gente fazer esse dia mais pro apoio mesmo. Bacana. A proposta é bem interessante. A gente precisa pensar, né, todo evento que é organizado dentro de uma escola PEI, ele precisa ser organizado, colocado, né, na agenda da escola, e o que a gente precisa pensar é assim, para esse grêmio que está iniciando os trabalhos, nós precisamos sempre de tempo, porque a ideia é que todos entendam a proposta e façam parte dessa proposta consciente. Então, por exemplo, como os próprios tutores, nós deveríamos ter um momento, né, de conversa a respeito disso, né, sobre como tratar o assunto, sobre como tratar a situação, e com o clube também, né, de audiovisual seria interessante, mas seria interessante que a gente tentasse envolver outros clubes que apresentassem uma atividade afim também, né, e aí nós poderíamos sim fazer um dia diferenciado. Vocês pensaram em data para isso? A gente estava conversando com um clube de artes visuais, a gente estava pensando em fazer na terça-feira, que aí a gente pegaria esse período que vai ficar sem aula, que todos os alunos que toparam participar, eles falaram que conseguem ensaiar, e a gente ensaiar com eles, preparar a peça, estando tudo certinho, a gente organizar tudo na segunda-feira, deixando tudo certo para na terça-feira já conseguir desenvolver. Entendi. Vocês acham realmente a proposta boa? Vocês acham que é possível para terça? O que eu penso a respeito é que, assim, para essa terça que vem, eu acredito que talvez nós não teríamos tantas condições, e aí nós talvez teríamos que pensar em ações que fossem voltadas não só para os alunos, porque em breve nós vamos ter reunião de pais,
E uma panfletagem com os pais de alunos seria muito legal, Sim. entendeu? Para que os pais aprendessem realmente a acompanhar um pouquinho aquilo que está acontecendo, né? Porque aí o outro lado, na verdade, que é aquele lado que às vezes o aluno não acompanha, é o modo como nós atendemos pais aqui, por exemplo, e às vezes o filho chega em casa e fala, olha, tá acontecendo tal coisa, isso é frescura, isso é mimimi, na minha época isso era só... E aí essa coisa acaba se tornando pior ainda, porque o aluno ele acaba não vendo esse apoio em casa e ele acaba rolando isso cada vez mais e o problema acaba sendo cada dia maior. Então, o que nós devemos fazer? Amadurece essa proposta realmente de dia. Eu acredito que para terça que vem está muito em cima. Está muito em cima. Porque nós teremos que ter pelo menos um dia do clube para o clube realmente discutir proposições em torno disso. Na quinta-feira nós temos reunião com os presidentes de clube e aí nós poderemos discutir nessa quinta-feira isso e fazer um cronograma. E esse cronograma poderia ser pensado contando também com o auxílio dos líderes de turma. Porque aí fica realmente a experiência com gestão escolar. Quando fica muito em cima, a gente não consegue preparar todo mundo. E aí é complicado, porque o que é mais importante é a gente conseguir envolver alunos que sejam protagonistas. Quanto mais, melhor. Não pode ser uma ação de poucos em relação à maioria. Tem que ser uma ação de salas, de alunos, de uma quantidade grande de pessoas mobilizadas pensando no tema. Porque aí quando a pessoa vai lá e põe a mão naquilo, ela realmente passa a pensar. Então, por exemplo, as próprias frases, nós poderíamos mobilizar um concurso entre os alunos, as discussões, né? Tem um grupo de discussões, quem é que faz parte a última sala aqui embaixo? Clube de debate. Clube de debate, por exemplo. Então a gente poderia mobilizar o clube de debate nesse dia. Quem é do clube de debate? Você? Da hora, cara. É mais do que pertinente para o clube de debate, entendeu? Tem as meninas da dança, por exemplo, a gente poderia pensar em razão disso e a gente poderia fazer esse evento exatamente numa sexta-feira, que é o dia que o clube passa a estar organizado. Então poderia ser um evento dos clubes relacionados especificamente a esse tema que nós temos que dar andamento. Aí a gente poderia pensar, talvez de terça que vem para outra sexta. O que vocês acham? Sim. Vamos amadurecer a ideia e depois a gente volta a conversar. Quinta-feira, na reunião de presidentes. Fechou? Então, estamos finalizando aqui. Alguém tem mais alguma coisinha a pontuar, a falar? Fugindo um pouco do assunto, tinha algumas dúvidas também pra gente tirar. Bora lá. Sobre o pessoal tava falando pra gente sobre que eu não tava na época, mas que aqui antes tinha um rádio muito bacana da escola, feito por um professor que eu esqueci o nome. Sérgio Arlou. Professor Sérgio. A gente ouviu um pouco falar dele. Falaram que na época dele era o rádio da escola do Mário Manuel era um dos melhores. A gente queria ver tem clube também de podcast, tem clube de podcast. Que dá pra gente desenvolver algo bacana e colocar pra funcionar novamente o rádio escolar. Ó, o Moisés, não, relaxa, Moisés. Moisés tá fazendo. Porque na verdade eu pedi autorização pro Moisés, porque é o Moisés quem conduz as ações do Grêmio, né? E. Aparece aí, Moisés. Agora entorta a cabeça pra aparecer. A gente pediu autorização pro Moisés, né? Pra gente poder estar organizando. Bagé, né? E. Obrigado, Moisés. Aí a gente chamava-se Rádio Rec e era o Sérgio Arlou que conduzia. Eu acho que sobre o projeto do Rádio Rec, com quem que a gente poderia falar com esse clube de podcast que poderia reconduzir isso. E também tinha o Jornal Ler, que também poderia ser reconduzido por alunos que fazem parte, ou pelos alunos gremistas que podem repensar, né? Tem uma eletiva também, voltada que a professora já está pensando em desenvolver o jornal. Aproxima mais, pessoal, a voz de eletiva. A professora Rose, não sou ela, mas até onde eu sei tem 2 professores que estão trabalhando nessa área em relação ao jornal da escola. Uma dessas áreas é a eletiva e a outra delas é
Eu não vou. Qual é o nome das novas aulas? Itinerário informativo. E um itinerário informativo. São duas professoras que estão trabalhando em relação ao jornal da escola e até onde eu sei, as ideias delas estão batendo e elas estão querendo trazer para a escola um jornal da escola. Que ela está conversando com os alunos para ver se eles hajam interesses. Então, a nossa ideia era ajudar eles a fazerem esse jornal, já que já vai ter professores supervisionando o progresso dos alunos e o Grêmio. Então, fica um pouco mais fácil de dar apoio, de fazer divulgação e de saber do que dá para liberar e o que não liberar as postagens no jornal. Legal. Eu ainda não falei porque eu não queria gerar essa expectativa, mas um grande difusor de informações na escola, potencial, porque 90% dos alunos passam por ali. É o refeitório. Então eu gostaria de... Já viu quando você entra nessas empresas e aí você tem aquele televisor passando slide, passando foto, passando vídeo? Eu gostaria de colocar um ali. A parede eu ainda não pensei, o modo como a gente vai reproduzir essa mídia eu ainda não pensei, mas a ideia era colocar alguma coisa ali sim. Porque esse jornal, por exemplo, a publicação dele, a publicação dos clubes, né, datas de reunião, todas essas coisas podiam ficar ali. O pessoal acaba olhando bem. Quem nunca foi num banco ou em algum lugar e não ficou sentado olhando lá pra porcaria do telão, passando informação. Você tá no trem lá, quem pega metrô, às vezes tá passando um negócio lá, você fala, mas por que eu tô olhando esse negócio aqui que você já não entende nenhum propósito? Então eu vou dar uma estudadinha sobre a possibilidade de colocar isso sim. O jornal seria muito bacana também. A gente precisa implementar as coisas. A escola ela tá surgindo como PEI esse ano e tem muitas ideias legais vindo de muitos cantos. É sistematizar e colocar em prática, vai dar super certo. Uhum. Uma outra coisa também que estava sendo pedido bastante pelos alunos, quase a grande maioria deles pedindo música no intervalo também, pra gente, se a gente pudesse ver um meio para colocar, fazer uma playlist bem selecionada, bem... Nos pancadão doidão. Sem tirando os pancadão. Claro, não deixando tão aberto, mas deixando aberto as sugestões boas, passando sempre pela gestão, para selecionar as músicas, para não sair Fora do nenhuma... Essa questão de música, ela acaba sendo um problema, não um problema, né? Mas uma questão a ser discutida com quem propõe. Porque é só a gente pensar o seguinte, a censura musical a gente não pode fazer, jamais. Não vai ter funk. Não, peraí, faz parte, é uma expressão cultural, tá? Agora, o que a gente precisa ajustar o nível da necessidade da escola qual tipo de música a gente vai colocar. Porque pensa, a escola pode proibir que se passe filmes? Não. A escola ela pode dizer, olha, um filme pornô não pode passar dentro da escola. Não é? Da mesma forma, porque é a imagem e o som. Da mesma forma que o som que diz algo que não pode ser dito abertamente dentro de um espaço, tecnicamente não é de bom tom que ocorra. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, qual música eu vou pôr? Vou pôr no funk? Vou. Ela desce no chão, tá tranquilo, tudo bem, né? Só precisa controlar as ações aqui, porque senão, já viu, né? Muitos hormônios por aí. Mas o estilo musical, vocês podem se organizar. Aí, realmente, o que fala a letra da música, a regra básica é a seguinte, o que você não falaria dentro de um espaço escolar para um professor, para um diretor, para uma autoridade dentro da escola ou para sua mãe, é o que não pode dizer a música, entendeu? Então, é basicamente isso. Isso vocês conversam com o Moisés, porque o Moisés é o coordenador de organização escolar, né? Que é o vice-diretor, na verdade. Então, isso vocês podem conversar com o Moisés e com a Vanessa também, tá? A Vanessa é responsável pelo fundamental, o Moisés com o médio. Eu não tenho nem por que me opor, porque é um direito de vocês e isso é bacana, tá? Bora. Tá. Tinha gente reclamando. Uma foi amarela é o sinal, gente. Exatamente. O sinal, o controle que nós fazemos dele, o pessoal vai falar às vezes da música, né? O controle que a gente faz do sinal, ele é intencional. Então, por exemplo,
Se eu colocar a música original lá de Uma Folha Amarela, ninguém vai prestar atenção. Mas quando você põe uma música dessa, a galera presta atenção e fica dando risada. E aí o pessoal, olha, é o sinal, porque um canta, um faz graça. Então, acaba sendo a intenção. O sinal, ele é pré-programado. Então, eu não falo nesse momento da gente mexer nele, tá bom? Ele é pré-programado. Então, eu não falo nesse momento. Mas ser ridículo faz parte, tá? Então, por exemplo, eu coloco fazendinha de manhã lá. Na fase o pessoal racha o guia. O pessoal dá muita risada e fala, meu, que besta. E é a intenção mesmo, é gerar uma movimentação. O pessoal acha a ideia do sinal legal. Toda vez ele chega uma risada dos... Porque você vai colocando, o pessoal tá reclamando, é que o pessoal só não aguenta mais a sequência na música. Ele só, tipo assim, pô, tava legal. A gente vai pro Racionais. Aqui estou mais um dia. Sim, sob o olhar sanguinário do vigia. Essa daí é da hora. Não que não seja. As músicas continuam nessas graças. Por exemplo, lá colocando música infantil, o pessoal, tipo assim, tá colocando Eu coloquei Naruto, gente, vai. Só porque um moleque pediu, põe Naruto aí, não, outro põe Dragon Ball. Dragon Balls não, Naruto pode ser. A gente vai dar uma olhadinha se a gente consegue reprogramar isso com alguma coisa mais chamativa. A gente pode ver o que o pessoal tá sentindo mais interesse, tipo assim, não, o pessoal tá reclamando da música, dá uma agitada, não, o pessoal... vamos lá, a gente vê. E precisa reformular o projeto do sinal, porque pega bem em alguns lugares e não pega tão bem em outros, né? E o microfone lá me ajuda pra caramba, cara, pra chamar as pessoas, pra dar recado e tudo. Então precisa reformular não só isso, mas como o projeto que foi feito de sonorização da escola, tá bom? Sobre a verba e a movimentação do livro Ouro, isso tem que ser especificamente com a Vanessa e com o Moisés, que é quem comanda, mas quem organiza, quem lidera as ações do Grêmio, tá bom? Fechou. E eu acho que era só isso. E a gente tava também com a ideia de colocar conversar com os alunos e colocar tipo uma caixinha ou perto da secretaria ou no pátio, onde os alunos poderiam colocar as ideias que eles queriam ver na escola, algo que a gente possa tentar abranger, ver se a gente consegue. Isso pode ser colocado no lugar onde vocês quiserem, né? Só essa relacionada a situações de bullying que eu sugeri para que fosse aqui no espaço, né, do corredor administrativo. Primeiro, para que o cara que fosse fazer viesse sem ninguém olhar o que ele está fazendo, porque de repente ele vem aqui na secretaria pegar alguma coisa. Então ele não está fazendo na frente de todo mundo, num pátio aberto. E segundo, porque imagina, se alguém pega essa caixinha, por exemplo, e começa a ler ali, ele está lendo a vida das pessoas, o que está acontecendo com elas, a gente pode piorar uma situação ao invés de melhorar. Tá bom? Finalizamos aqui a nossa reunião? Finalizamos. É isso aí, então. Nosso próximo encontro vai ser na quinta-feira, na reunião de presidentes de clube. Eu vou reunir quinta-feira presidente, na outra quinta líderes de turma, tá bom? Eu preciso fazer um trabalho mais específico com os líderes de turma. Boa parte dos presidentes são líderes também, mas nem todos o são, então eu preciso me organizar com isso, tá bom? A gente poderia ir desenvolvendo um trabalho para fazer mais ou menos algo pesado. Quando for fazer, já fazer algo muito bacana num dia, provavelmente no final do mês, que dá tempo da gente se organizar, ver com os clubes, ver quem quer fazer alguma coisa, quem quer mostrar um pouco do trabalho dos clubes. Então, isso aí. Agradecendo aqui o pessoal do Grêmio Estudantil, então quinta-feira nós nos vemos novamente. Fechou?